Fala, doutor! Olá, pessoal, muito bom dia, muito boa semana, muito bom dia o pessoal aí da Rádio Cruz Alta, Rádio Ouvintes, Ponto Crítico. E agora, fala, doutor, estamos ao vivo e a cores aqui na nossa Rádio Cruz Alta, para Cruz Alta região, né, para outros estados, Brasil e até para o mundo, né? Nós temos Rádio Ouvintes espalhado pelo mundo inteiro aí, né? Muito legal, muito bom dia, muito boa semana para vocês aí, para todos nós, né? Muita paz, muita luz, muito trabalho, muita saúde, muito cuidado com a saúde, isso é sempre importante. Pessoal, estamos ao vivo e a cores nas mídias digitais, tá? No Instagram da Rádio Cruz Alta, Instagram aí do Dr. Paulo Viecili, Facebook aí, Rádio Cruz Alta, Facebook Dr. Paulo Viecili. E hoje nós estamos aí com o Pedro nos auxiliando, né, Pedrão? Nos auxiliando aqui nos botões ali, né? Que eu não sei mexer em nenhum botão, eu sou completamente ignorante nesses botões aí. Se não são esses magos dos botões aqui da operação, não sai o programa, tá, gente? Porque Paulinho tá de férias, férias merecidas, nosso bruxo aí tá de férias, né? Tá descansando aí. Então vamos ver se ele estiver nos escutando aí. Um abraço, tá bem apertado para ti, tá, Paulinho? Espero que tu almejo que você realmente descanse a tua mente aí para voltar mais fortalecido e mais bruxo para nós aí, tá? Se estiver dormindo, bom sono. Acho brabo em estar dormindo, mas ele acorda às 6 horas que depois não tem mais sono, né? Então tá bom aí. Pessoal, se quiser entrar em contato conosco, tá? Pelos chats aí no Instagram, pelo chat aí da Facebook e também aí pelo número aí da WhatsApp da Rádio Cruz Alta. Qual que é mesmo, Pedrão? 33 43 12 07. Então tá 33 43 12 07, tá, pessoal? Então entre em contato conosco aí para deixar o seu recado aí, essa conversa conosco aí, tá? Hoje o tema, nós estamos aí no terceiro programa aí do Outubro Rosa, que é um mês muito importante, né? Onde a gente traz aí a saúde da mulher, né? Essa mulher é o esteio da casa, né? Dizem que os homens são o esteio da casa, bem na verdade são os dois, né? E espaço para os dois serem aí o esteio da casa, tanto o homem quanto a mulher. E é importante a mulher aí se conscientizar da sua saúde, a sua saúde emocional, né? A saúde da mulher aí, né? Isso é bem importante que a gente possa aí se conversar, né? Mas acho que antes disso aí nós vamos escutar aqui os nossos patrocinadores, né? Isso, Pedro, né? A gente vai ver os nosso patrocínio do programa Fala Doutor. Tá contigo, Pedro. Já voltaremos com Ponto Crítico. Na primavera da Rádio Cruz Alta, você faz a nossa programação. Participe agora. Mande sua opinião, pergunta ou comentário pelo WhatsApp da Rádio Cruz Alta. 3343-1207. Sua participação aqui na rádio, conectada com você. Agora, show do intervalo, Rádio Cruz Alta. É agora ou nunca. Os últimos dias para antecipar o seu... E estou anunciando aqui os nossos patrocinadores, né? Laboratório Novitar, né? Que fica aí na Venâncio Aires, ali em diagonal ao cartório eleitoral. E também ao Instituto de Cardiologia de Cruz Alta, trazendo aí 25 anos cuidando da nossa população e os nossos patrocinadores, né, pessoal? Vamos lá, então, saúde da mulher. Por que é tão importante nós falarmos de saúde da mulher? Né? Por que é importante isso, né? Porque, pessoal, a saúde emocional é a base da prevenção, né, pessoal? Saúde emocional, tanto o homem quanto a mulher, é a base da prevenção. Se não houver aí prevenção, né? Se não houver a saúde emocional, aí nada fica legal, fica tudo desconectado. Lembrando que saúde são 3 grandes aspectos, né? Temos saúde emocional, né? A saúde física e a saúde espiritual. Então, uma dessas 3 aí não tá legal, então não forma o triângulo da saúde e a coisa fica delicada. E é importante, né? Que havendo saúde emocional, é muito mais fácil a gente cuidar, inclusive até do nosso coração, né? Porque se a saúde emocional não está bem,
adequada, a nossa saúde do coração vai também ser prejudicada, né? O estresse prejudica bastante a nossa saúde, não só do coração, mas a saúde como um todo, né? Então, se você quer cuidar bem do seu coração, comece pela saúde emocional. E é importante isso aí. E por que é importante a gente trazer esse tema saúde emocional da mulher? Porque parece que é uma coisa tão óbvia, né? E é óbvia mesmo. Acontece que nós vivemos aí num mundo meio machista, né? Meio machista, não, um mundo totalmente machista, né? Onde a mulher, ela é relevada aí ao segundo plano, né? Segundo plano, a mulher muitas vezes ainda tem casas que as mulheres não têm direito a conversar, a mulher é secundária, né? Ela não tem direito a trabalhar nas questões de assuntos domésticos, etc e tal. A mulher é relevada, é segundo plano, né? Tem mulheres ainda que tem que pedir permissão para falar. A mulher tem que pedir permissão para falar, ainda tem gente, né? Ainda tem, né? A mulher. E tem ainda pessoas que acham que a mulher de fato tem um segundo plano, né? Ainda mais quando misturam religião, que as mulheres são pessoas secundárias, né? Pessoas secundárias, como se existisse categoria de pessoas, as mulheres são secundárias, que as mulheres não se devem se manifestar. Então mistura uma série de culturas aí, machismos aí, etc e tal, e aí ocorre a mulher sendo aí oprimida, né? Toda a sua emoção sendo oprimida em casa, né? Não só emocionalmente, como até agressivamente, uma voz mais raivosa, um grito, uma ameaça, né? Então nós temos aí essas tensões aí que acabam aí fazendo com que a mulher seja aí o segundo plano. Ou então, quando a mulher tem voz, quando a mulher se impõe, aí acontece aí as agressões físicas e os bullying, né? Aí acontece os bullying, a agressão física e até a agressão verbal em cima da mulher, né? Gritando, etc e tal. Aí quando ocorre aí um destempero. Ou seja, não é fácil hoje em dia, né? É incrível que à medida que nós vamos evoluindo tecnologicamente, parece que a mulher vai perdendo espaço, né? Vai perdendo o seu ponto de ação, a sua manifestação, as suas ações. E ainda isso é muito evidente, até no mercado, por exemplo, às vezes a mesma direção, né? A mesma coordenação, direção ou alguma gerência, o homem ganha mais do que a mulher. Então dependendo aí, tem lugares que os homens ganham até 40% a mais que as mulheres, né? Como se isso fosse alguma diferença, né? Então tem essa questão. Então ainda nós vivemos aí um mundo que releva a mulher, né? Ou eleva a mulher em um segundo plano, e isso é muito ruim, né? Então é por isso que é importante a gente destacar a saúde emocional da mulher, né? E por que é tão importante, então, a gente trazer esse assunto, né? Porque o equilíbrio emocional, gente, influencia diretamente na nossa saúde, tá? Diretamente na nossa saúde. Tem que haver um equilíbrio emocional. E esse equilíbrio emocional, ele proporciona um equilíbrio hormonal, né? Um equilíbrio imunológico, porque o estresse diminui a capacidade imunológica, hormonal, isso é bem importante, porque o estresse ou não tendo equilíbrio emocional, não necessariamente estresse, mas não tendo equilíbrio emocional, interfere em diversos hormônios, tanto que é mais difícil controlar o diabetes, é mais difícil controlar a pressão alta, né? E a mulher aí vai estar sempre aí com dores no corpo, cansada, esgotada. Então, ocorre uma perda do bem-estar do modo geral das mulheres, né? E sem pensar ainda que as mulheres férteis, em período férteis, né? As mulheres nos períodos férteis, antes de entrar ali no período menstrual, elas também têm variabilidade humoral, né? Ficam mais angustiadas, mais nervosas,
mais estressadas, naturalmente com seus hormônios. Ainda tem os homens para encher o saco, né? Ou ainda tem essa sociedade machista para produzir esse desequilíbrio emocional nas mulheres. E muitos homens acham que isso é frescura, que é coisa de mulher, que é coisa de ser mais frágil. E nós temos esse viés, né? Que mulher é um ser frágil. Então, isso é vendido para nós, né? Que o homem é o machão, o homem não pode chorar, o homem tem que ser forte, né? O homem tem que ser aquela potência, né? Aquele castelo forte, né? E a mulher não, a mulher é a dondoca, a mulher é a sensível, a mulher é a chorona, a mulher é a delicada. Então, trazendo um papel falso entre os homens e as mulheres, tá? É bem falso isso, porque os homens sim podem e devem chorar, os homens são sim sensíveis, né? Muitos homens são sensíveis. Ou melhor, os homens são sensíveis, assim como as mulheres são sensíveis. Acontece que a nossa sociedade machista impede essa manifestação, porque é feio o homem chorar, é coisa de, olha só o que dizem, né? O que diz, né? Que coisa de viado, que é coisa de marica, que é coisa de bichinha. Não chora, meu filho, não chora, que isso é coisa de mulher, mulher é que chora. Né? Não chora, meu filho, que isso é coisa, né, de viado, né? Olha só os absurdos que a gente pulverizado ao longo da nossa infância, juventude, e hoje em dia isso se perpetua, essas frases machistas, essas frases completamente que desvincula as nossas emoções, as nossas sensações, as nossas percepções, nos deixando muitas vezes a gente bloqueado, né? As nossas emoções bloqueadas. Então, por isso que é importante a saúde da mulher, né? É muito importante porque para buscar o equilíbrio mental. E aqui eu não estou falando só de estresse, tá, gente? Não estou falando de estresse, estou falando de equilíbrio emocional, emoção, né? Saúde emocional, porque, claro, que o estresse, ele leva ao desequilíbrio emocional, mas não é só o estresse que leva ao desequilíbrio emocional. A falta de compreensão em casa, né? A falta de compreensão em casa, às vezes um pai bruto, ou até a mãe bruta, um marido bruto, irmãos bruto, no trabalho um clima ruim, né? Então isso tudo leva a um desequilíbrio emocional. E esse desequilíbrio emocional leva então a um desequilíbrio no sistema imunológico, aos nossos hormônios, ao nosso bem-estar do modo geral, né? Então por isso que é bem importante a gente estar sintonizado, tá? Outra coisa que as pessoas perguntam bastante para nós, né? As pessoas perguntam muito para nós quais são as maiores causas de sofrimento feminino, de sofrimento emocional feminino. Olha só, isso é muito forte, né? Esse sofrimento emocional. O sofrimento é tão forte que muitas mulheres acabam realmente ficando muito doentes, né? Depressivas, etc e tal. E isso aí prejudica bastante a qualidade de vida, né? Então a maior causa de sofrimento emocional, né? Estresse emocional, sofrimento emocional é a sobrecarga de papéis. As mulheres são submetidas a muitas cargas, né? Sobrecargas de papéis. É mãe, são profissionais, donas de casa, são cuidadoras, são esposas, né? Ainda trabalham 40 horas. A mulherada trabalha 40 horas, ainda tem que chegar em casa, cuidar da casa, cuidar das crianças, cuidar da mãe e do pai que estão doentes, ou da sogra e do sogro que estão doentes, do próprio marido que está doente, e elas têm que dar conta de tudo. Elas têm que dar conta de tudo, viu? E é uma cobrança enorme dos homens, dos familiares, quando as mulheres não dão conta. Tipo assim, mas tu não comprou ainda arroz, faltou arroz e tu não comprou? Mas tá faltando comida? Mãe, a minha roupa que não foi passada, e essa louça que tá suja, né? Então tem aí uma sobrecarga nos papéis das mulheres, né? Porque muitas delas trabalham 40 horas fora, chega em casa, tem que dar conta das crias, da casa, do marido, etc e tal. E não é fácil, né, gente? E claro que tem ainda as mulheres que
não trabalham fora, mas trabalham em casa, na rotina de casa. E muitas pessoas dizem assim, ela é só dona de casa. Imagina como se só dona de casa já não fosse já bastante desgastante. Claro que desgasta o dia inteiro a rotina, lavar, passar, guardar, varrer a casa, fazer a faxina da casa, cuidar das crianças, cuidar dos temas, a roupa, é isso, e é horta, e é cachorro, e é gato, e mais coisa, né? E ainda estão sempre ainda cuidando de um parente, ou da mãe, ou do pai, ou do sogro, ou da sogra, ou até mesmo um irmão doente aí, né? Então, estão sempre cuidando. Então, essa sobrecarga de papéis acaba deixando as mulheres, obviamente, mais estressadas, emocionalmente desequilibradas. E ainda, aonde elas têm num ambiente que não é um ambiente equilibrado, como o marido mandão, marido machista ou a família machista, né? Isso também pesa bastante, isso também conta bastante. Então tem que ter aí todo esse envolvimento para deixar a mulherada emocionalmente doente, né? E aí a terceira pergunta que nos fazem bastante é como que esse desequilíbrio emocional pode acometer o corpo da mulher, né? Porque mente, corpo e espírito, né? Nós sempre estamos falando junto. De que maneira? De várias maneiras, viu, pessoal? Várias maneiras. Vamos lá. Vou ver se eu consigo... são muitas, não vou falar todas aqui. Mas, por exemplo, elas ficam mais sensíveis, mais estressadas, né? Elas ficam mais delicadas, aí começam as causas físicas, né? Ou seja, a manifestação no corpo, unhas enfraquecidas, a queda de cabelo, começa a cair bastante cabelo, oscilação da pressão é uma das coisas que mais dá, a oscilação da pressão, ora a pressão está alta, ora a pressão está baixa, mesmo tomando remédio da pressão, ocorre oscilação da pressão, mas às vezes no consultório, muitas pessoas vão no consultório e falam assim, doutor, a minha pressão está louca, né? Que não sei mais o que eu faço, já troquei de remédio, já troquei de médico, fiz muitos exames e a minha pressão continua louca. Bem, na verdade não é a pressão que está louca, né? É ela que faz com que a pressão oscile, porque ela está sempre estressada, emocionalmente desequilibrada, abatida, né? Então, a oscilação da pressão. E para quem é diabética, também difícil controle no diabetes. O estresse emocional, a emoção, tensão emocional, libera uma série de hormônios, entre elas a adrenalina, que dificulta o controle do diabetes, né? É bem difícil, mesmo tomando insulina, tomando remédio para diabetes, mesmo fazendo exercício, fazendo dieta, que ela está nos trinques, mas se ela estiver emocionalmente abatida, abalada, não vai controlar direito o diabetes, tá? Ainda nas mulheres, perda da regularidade menstrual, começa a haver irregularidade menstrual, a menstruação fica irregular. Perda da libido, viu? Também ocorre perda da libido, né? O que é libido? É o desejo por namorar, né? O desejo sexual, né? Vulgarmente conhecido como tesão, tá? Como tesão. Então, ocorre perda da libido, né? A mulher fica indisposta para namorar, cansada, etc e tal. Também dificuldade para dormir, não dorme direito, ou leva muito tempo para pegar no sono, ou então dorme, mas acorda de madrugada, né? Cheia de problemas, cheia de fantasia, cheia aí de coisa ruim na cabeça e não consegue mais dormir, né? Sem contar que o desequilíbrio emocional também leva à ansiedade, né? Deixa a pessoa mais ansiosa, né? Você quer saber quando uma pessoa está ansiosa ou é ansiosa? É aquela sensação de urgência, tem que ser tudo para ontem, né? Também as pessoas ficam mais sensíveis do ponto de vista das suas coisas do dia a dia. Então, por exemplo, as pessoas acabam perdendo um pouco da tolerância. Então, de repente, alguém pegou uma colher, usou a colher e botou lá dentro da pia. E ela acabou de ir lá limpar a pia. Ela vai lá ver aquela colher e faz um escândalo. Tipo assim,
quem é que botou essa colher aqui? Eu acabei de limpar a pia, pereré, perará. Faz aquele discurso, aquele escândalo, né? Que ela acabou de fazer um serviço, acabou de limpar lá, no caso a pia, e já bota uma colher lá. Então, de uma coisinha ela faz um coisão. Eu brinco assim, de uma vírgula sai um textão, né? De uma pulguinha sai um elefante. Porque ela está estressada, ela está emocionalmente desequilibrada, né? E ocorre isso aí. Se ela tivesse mais emocionalmente equilibrada, em relação a esse exemplo da colher na pia, ela ia falar o seguinte, ó: eu acabei de limpar a pia e já tem uma colher suja, vamos lá, quem sujou vai guardar. Então você vê que é diferente, né? É bem diferente. E se ela está mais ainda equilibrada, ela é mais fácil ela pegar aquela colher, limpar, lavar, secar e botar lá na pia e vida que segue. Ou seja, ela é mais tolerante. Então, à medida que vai ficando com perda da tolerância emocional, pelo desequilíbrio emocional, ela acaba então aí tendo respostas mais fortes, intensas e dramáticas em relação a esses aspectos. Ainda, o que mais pode dar o desequilíbrio emocional? Gastrite, né? As dor de estômago, né? Dor de esôfago, esofagite, e também dores de um modo geral, né? Dores articulares, dor de cabeça, né? Das dores articulares, para quem tem fibromialgia, o desequilíbrio emocional piora a fibromialgia. Quem tem as doenças de reumatismo no corpo, nos ossos, se você está desequilibrado emocionalmente, as dores ficam pior. Então, muito mais dores. E é uma queixa constante de dor. Dor de cabeça, dor nos olhos, dor nas articulações, dor nas mãos, dor para caminhar. Fico com mais dor do modo geral, né? Sem contar aí que as pessoas ficam totalmente desreguladas, né? Perdem também o apetite ou então aumenta o apetite. Então acaba comendo mais, né, engordando, ou de algumas ainda que comem de menos, acabam emagrecendo. Olha só, gente, quanta coisa o desequilíbrio emocional produz. É bastante, é muito, né? E isso aí tem que ser muito bem visto, porque isso aí desequilibra uma casa inteira, né? Basta uma pessoa em casa emocionalmente estar desequilibrada, desequilibra a casa inteira. Fica sempre aquela sensação ruim, aquela sensação tensa, né? Aquela sensação de pesada no dia a dia. Pois é, então vamos prestar atenção para esses sinais, tá? Se você em casa está com algum desses sinais, muito possivelmente que você esteja desequilibrado emocionalmente, né? Tem que ter melhor equilíbrio, né? Muito bem, um quarto aspecto, né? Um quarto aspecto que as pessoas falam muito. O que é esgotamento mental? Uma coisa é você estar desequilibrada, a outra coisa é você estar esgotada. O que é esse esgotamento emocional, né? E como reconhecer esse esgotamento emocional? Então, esgotamento emocional é quando a mente e o corpo não conseguem mais responder ao excesso de demandas, né? Então, isso inclui cansaço extremo, irritabilidade, apatia, sensação de vazio, perda da memória, dificuldade de memorização. Então, isso a gente já está esgotado emocionalmente. Como que isso ocorre, esse esgotamento mental? À medida que a pessoa vai tendo excesso de trabalho, excesso de responsabilidades, tanto financeira como emocional, familiar, etc. e tal, ela vai se sobrecarregando, né? Como nós falamos, sobrecarga disso tudo, isso ocorre o desequilíbrio. Se a pessoa mantém esse desequilíbrio, vai até um certo ponto que ocorre aí um esgotamento mental. Por quê? Porque nós temos que entender dois aspectos. Nós temos nosso cérebro, que é a nossa máquina pensante, e nós temos o nosso pensamento, a nossa mente. Se nós pensar muito mais do que a capacidade do nosso cérebro de produzir esse pensamento, o cérebro começa a cansar.
o cérebro começa a cansar. É a mesma coisa, quem está me vendo agora no Instagram, Facebook, eu vou fazer um exemplo. Eu vou pegar meu braço esquerdo e vou começar a mexer meu braço esquerdo. Estou mexendo aqui. Vai chegar um certo tempo que o braço vai cansar, vai começar a doer, eu não vou conseguir mais mexer meu braço. Então, isso chama-se esgotamento, porque o braço está bom, mas de tanto mexer, ele cansou. É a mesma coisa com o nosso cérebro. Ele está bom, mas como ele é muito sobrecarregado dentro do desequilíbrio mental, desequilíbrio emocional, ocorre então esse esgotamento. Então, quando o cérebro não começa a mais processar direito as nossas ordens, né? Ocorre esse esgotamento. E como é que isso então ele se transforma? Então, além de todos aqueles sintomas que eu já mostrei, né? Todos aqueles sintomas que eu já falei na pergunta anterior, tem ainda os sinais de esgotamento, que é principalmente a apatia. A apatia, a pessoa começa a perder a vontade de fazer as coisas, vontade de fazer um bordado, se ela gosta de bordar, ela perde a vontade de fazer um tricô, se ela gosta de fazer tricô, não gosta mais de cozinhar, acha um saco cozinhar, acha um saco ter que ir trabalhar, né? Por exemplo, adora ir trabalhar, adora fazer o trabalho que ela faz, mas já não aguenta mais ir trabalhar. Então, quando ocorre esse já esgotamento, tá? E esse esgotamento, além do cansaço, ele vem com extrema irritabilidade, muita irritabilidade, né? Muita apatia, vontade de não querer fazer nada, começa a ficar triste e muitas das pessoas entram até em depressão. Entra em depressão, né? Entra em depressão e tem aquela sensação vazia. Aí entra muita culpa, né? Muita culpa, porque o mundo lá fora está exigindo que ela trabalhe mais, que ela dê conta da casa, que ela dê conta das crianças, dê conta dos parentes, dê conta de tudo, dê conta do emprego. Então o mundo exige que ela dê conta, e ela tem que dar conta, e ela não consegue dar conta, porque ela está esgotada emocionalmente, está esgotada, né? O cérebro não dá mais conta disso. Aí tem a culpa que não é uma boa mãe, que não é uma dona de casa, a culpa que não é uma boa mulher, que não está bem no trabalho. Então começam a culpa. Então, olha só quanta coisa negativa isso vai, porque acaba aí dando esse estresse aí, esse excesso de atividade mental na mulher aí. Isso é verdadeiro, viu, gente? E quando a pessoa encontra nessa situação, aí vem, né? Aí vem que eu já falei, né? Mas é importante que se fale de novo. Aí vem as piadas, tá? As piadinhas, tá? Vai pescar que isso passa. Ah, tá estressada? Vai lá pro tanque lavar roupa. Ah, tu tá estressada? Eu vou arranjar um monte de louça pra tu te interter, quem sabe tu te acalma. Olha só, né? Começam essas frases assim, essas frases machistas, né? Ou então as próprias mulheres criticam as mulheres estressadas. Ih, minha filha, tá estressada? Vai procurar uma terapia, vai arranjar o que fazer, né? Começam aí a haver aí um preconceito, tanto de homens quanto para a mulher, quando a mulher está aí com esgotamento mental. E aí ocorre aí toda uma confusão, né, gente? E isso pode ficar crônico. Isso é muito ruim, porque aonde ficar essa coisa crônica, a mulher entra em depressão e muitas vezes aquelas que trabalham fora têm que sair do emprego. Tem que sair do emprego, né? Ou então as mulheres que não trabalham fora, mas que estão dentro de casa, que trabalham dentro de casa como dono de casa, aí vem aquelas cobranças do marido, né, ou dos filhos. Pá, mãe, tu não faz nada, tu fica só em casa, não faz nada, e tá estressada, tá cansada, né? Como se cuidar da casa o dia a dia fosse só fazer nada, né? Cuidar de casa dia em dia, gente, dá licença, a rotina incomoda, né? Cozinhar todos os dias, lavar louça todos os dias, guardar louça todos os dias, varrer a casa, arrumar as camas, ainda tem que arrumar, tem que cuidar das crianças, fazer os deveres, fazer os temas, fazer com que as crianças estudem. Não é fácil. Aí tem que, quando o marido chega, tem que estar linda, feliz, cheirosa e faceira, como se nada tivesse acontecido.
não é fácil, né, gente? Isso não é legal, não. Então, por isso que é o esgotamento, ocorre o esgotamento mental. Não dá, né, gente, para chegar nesse ponto. E aí, então, uma quinta pergunta que as pessoas fazem muito frequentemente no consultório como pequenas mudanças no dia a dia pode ajudar a vida das mulheres. Pode mudar esse cenário, né? Como pequenas mudanças podem ajudar isso aí. Pois é, essas pequenas mudanças, né? Isso é muito legal, você ter aí pequenas atitudes, pequenas mudanças para quebrar. Mas o mais importante é você poder saber, né? Identificar em você tudo isso que eu estou falando, identificar e você se perceber, dá o estralo, eu não estou emocionalmente bem, eu estou emocionalmente me desequilibrando, eu já estou lá pro lado do esgotamento mental. Então, tem que parar tudo e ressignificar a vida. Então, como que nós podemos, então, com pequenas mudanças, antes de nós entrarmos agora no nosso intervalo, tá? Então, antes de entrar no nosso intervalo, eu vou falar para vocês como pequenas mudanças no dia a dia pode ajudar. Então, como pausas curtas, né? Uma relaxada, uns 15 minutos com as pernas para cima, né? Para quem está em casa, cuidar da respiração, se a respiração não está ofegante, né? Que leva à ansiedade, né? Respirar conscientemente, ter atividades mais prazerosas, né? Então, no trabalho, o que te dá mais prazer no trabalho, tanto em casa como fora de casa? Cuidado com o sono, gente, é bem importante, cuidado com o sono, cuidado com a alimentação e também aprender a dizer não, viu? Aprender a dizer não, porque uma das coisas ruins das pessoas é não aprender a dizer não. Então fica sempre acumulando a responsabilidade, acumulando afazeres, fica acumulando com vergonha de dizer não. Então as pessoas têm que aprender a dizer não. Claro que aprender a dizer não com elegância, com empatia, né? Tipo assim, olha, eu estou fazendo já, se você tem um trabalho aí, você trabalha fora e tem um gerente, um patrão ou um coordenador, né? Que é muito chato, um chefe que é muito chato, que vive pedindo coisas. Então, uma das frases muito boas que eu gosto de dizer é o seguinte: você conversa assim com ele: meu querido, eu estou fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, agora você está pedindo mais uma, ok, qual dessas 10 que tu queres que eu tire uma para acrescentar outra? Então, tu tira uma para acrescentar outra, tá? E não somar 10 mais 1, 11. Então, à medida que eles vão te pedindo as coisas, tu tira uma e coloca outra. Qual que tu quer que eu deixe de lado, que eu estou fazendo, para fazer isso aí, né? Então, essas algumas dicas, né? Nós vamos fazer o intervalo comercial já, e antes do nosso intervalo, eu quero dar um grande abraço aí pro seu Alexandre Alves de Oliveira Filho. Um abraço pro senhor aí, que é um rádio ouvinte aí, fiel aí, o nosso programa, que é muito legal também. Também a dona Celi de Barros Meinen, né? E hoje já está fazendo 106 anos. Gente, meu Deus do céu, isso é uma dádiva, né? Não é fácil. Gente, 106 anos não é fácil, tá? Eu vejo muita gente aí com 70 anos aí, né? Com bastante dificuldade. Gente com 45 anos já bastante doente, né? Agora imagina você estar viva e bem com 106 anos. Dona Celi, né? Dona Celi de Barros Meinen, muita luz para a senhora aí, tá? E também a nossa amiga professora e advogada aí, Zandir Trombetta, né? O nosso amigo, o professor e advogado Zandir Trombetta. Muito bom dia a todos vocês aí. Já nós voltamos com o segundo bloco aí do Fala Doutor, comigo, o Dr. Paulo
estamos de volta com o Ponto Crítico e com Fala Doutor também, né? Comigo aí, doutor Paulo Viesli. E o tema hoje é muito especial, saúde emocional das mulheres. Não tem jeito, tá, gente? Tá? Não tem jeito, nós homens temos que saber reconhecer quando uma mulher está mais nervosa, está mais estressada, em vez de ficar zoando ela, tem que acolher, viu, gente? Acolher, ver o que está acontecendo e etc e tal. Não é bem assim, né? E agora, então, no segundo bloco, nós vamos falar, então, do autocuidado na saúde emocional. Então, eu falei o que é desequilíbrio emocional, quais são as causas, como que isso repercute no nosso corpo, etc e tal. E agora, então, nesse segundo bloco, eu quero falar, então, do autocuidado, né? O que significa autocuidado emocional? Nós precisamos ter autocuidado. Gente, aí fora, né? A vida tá difícil, né? As coisas estão estressantes, estressadas, muitas pessoas estão aí completamente desequilibradas, aturdidas, então há um estresse aí fora e a gente tem que estar preparado e a gente tem que ter um autocontrole para não deixar se apegar a essas coisas que estão aí negativas aí fora aí, né? Tem muita coisa negativa, claro que tem muita coisa positiva também, então nós temos que ficar mais equilibrados, mais sintonizados com as coisas positivas e não se apegar com as coisas negativas, né? Porque isso acaba somando bem isso aí. Então, o que significa um autocuidado emocional, né? Autocuidado emocional, você que está me escutando, nada mais é do que dedicar tempo e atenção às próprias necessidades, tá? E sem culpa. Então, se você está cansada, precisa dormir para descansar, vai dormir sem culpa. Vai dormir. Se você está precisando fazer uma caminhada, vai fazer uma caminhada sem culpa. Se você não está afim de lavar a roupa agora, não lave. Lave depois, lave outra hora, tá certo? Né? Então, tenha momentos aí para você ficar aí se cuidando. É importante você ter aí alguns minutos do dia para parar tudo, para tudo e prestar atenção em si, prestar atenção no seu corpo, nas suas emoções, para ver como que a coisa tá, porque isso é bem importante, tá? E também é importante você ter cuidado com os seus pensamentos, ver se o teu pensamento não está acelerado, se o teu pensamento não está muito negacionista, muito negativo, não negacionista, mas muito negativo, né? Muito negativo. E as relações no trabalho, as relações em casa, como é que estão? Então fique esperta para essas coisas aí, né? Então é sempre importante ter o autocuidado emocional, é sempre importante. Outra coisa que a gente precisa como a família pode nos ajudar, né? Como a família, os colegas no trabalho, os amigos podem ajudar aquela pessoa, aquela amiga, aquela mulher que está emocionalmente desequilibrada. Como que pode ajudar? E muito, né, gente? A começar a não zoar, né? A começar a não zoar. Se você vê que uma colega está estressada, ou que a tua mãe está estressada, ou a tua irmã, né? Ou a tua esposa está estressada, ou uma filha tua está estressada, né? A primeira coisa que tem que fazer é ficar quieto, tá? E não ficar lá, tipo assim, tá estressadinha, tá estressadinha, de começar a cair em cima, né? Então isso é bem importante, tá? E também, que nem aquelas piadinhas de bullying que eu falei, né? Tá estressada, vai lavar roupa. Tá estressada, vai passar lá aquele monte de roupa lá para passar. Ou então no trabalho, tá estressada, vou te arranjar mais serviço. Ou seja, fica desdenhando o sofrimento daquela pessoa e ainda fica ironizando ou então deixando ela mais culpada, né? Deixando mais culpada. Ainda mais se tu tem um chefe tóxico, né? Tipo assim, tá estressada, não tá contente com o teu trabalho, pede as contas. Putz, não tem coisa pior do que isso, né, gente? Além de estar estressada, além de ter uma sobrecarga emocional, ainda vem alguém encher o saco lá, dizer lá que você vai ser demitida
pressionando, ainda mais questões financeiras, né? Que pega muito, né? As questões financeiras, né? Então, por isso que em casa, no trabalho, né? É importante que as pessoas ajudem essa pessoa, né? Ajudar, ver o que ela está precisando, se ela está precisando de ajuda, de apoio, né? Você em casa que é filho adolescente, tá? Ajuda em casa, né? Ajuda a mãe, né? Se você não sabe lavar a louça, vai aprender a lavar a louça, vai aprender a passar, a secar e guardar a louça. Se você não sabe lavar a roupa, vai aprender. Dá para aprender, todo mundo aprende. Se você não sabe passar roupa, né, vai aprender a passar roupa, vai ter que aprender a passar roupa. Eu era adolescente, quem me ensinou a passar roupa foi a minha avó. Minha avó que me ensinou a passar roupa, e até hoje eu sei passar roupa, porque a minha avó me ensinou. Eu sei também cozinhar, porque eu aprendi com as secretárias da minha mãe, quando eu era criança, eu ficava junto com elas e aprendi a cozinhar. E eu ajudo em casa, eu faço as coisas, né, eu faço os serviços, estou sempre ajudando. Então é importante você, filha, também ajudar em casa, né? Ajudar em casa. Você que está no trabalho, que está vendo uma colega tua que não está legal, que está estressada, que está sobrecarregada, ofereça ajuda. É bem importante aí. E criar um clima agradável, tá? E criar um clima acolhedor, né? É um clima de empatia. Se você vê que uma pessoa está estressada, está emocionalmente desequilibrada, não fique lá espizinhando, alfinetando, humilhando, né? Crie empatia para acolher aquela pessoa, e às vezes uma palavra bendita, um bom dia, um abraço, um olhar nos olhos, um aperto de mão, né? Um gesto simples, né? Isso pode fazer a diferença fazer a diferença da pessoa naquele dia, pode fazer a grande diferença. Às vezes um gesto simples, né, deixa a pessoa muito mais confortável, muito mais segura, muito mais autoconfiante. Isso é muito importante, essa empatia, né? Então, pessoal, se você vê que uma pessoa não está legal, né, então cuide dela, né? Cuide dela, isso é importante. Isso é bem importante que nós possamos ter essa rede de apoio dentro de casa, né? A começar pelos maridos, tá? Que nem eu falei na vinheta do programa, né? E os homens sabem reconhecer quando as mulheres estão estressadas, né? Gente, saúde emocional masculina e saúde emocional feminina são completamente diferentes, né? Os homens são um pouco mais pragmáticos, os homens são um pouco mais racionais, embora eles também tenham o seu lado emocional. Que nem eu falei, muitas vezes ele é oprimido, esses lados emocionais, para tornar o homem mais forte, né? Mais viril, e a mulher sempre mais dengosa, né? Mais mimada, mais fraca. É isso aí, uma visão cultural, não é assim? Ambos são fortes, ambos têm as suas emoções, ambos sabem bastante enfrentar as suas dificuldades de igual, tá? De igual. Aqui não tem essa história que o homem é melhor do que a mulher e a mulher é melhor do que o homem. Não é. Ambos são iguais com as suas peculiaridades, com as suas diferenças, tá? Suas diferenças. Então a mulher sim é um pouco mais emotiva pela sua natureza sensível, mas não por isso que ela tem que ser uma Amélia todo dia, dizer amém todo dia, não aprender a dizer não todo dia. A mesma coisa, o homem é um pouco mais racional, não quer dizer que ele tenha que ser forte todo dia, não quer dizer que ele não possa chorar, claro, só não pode como deve chorar quando estiver emocionalmente abalado, etc e tal. Então, esse equilíbrio entre homem e mulher tem que ter dentro de casa. Então, nós homens, quando a gente enxerga uma mulher que não está legal, fica quieto, não fica falando bobagem, não fica zoando ela, não fica ali desmerecendo ela ou criando frases machistas, como eu já falei, né? Aquelas frases, tá nervosa, vai pro tanque, vai molhar a barriga, frases assim, né? Tá nervosa, vai cozinhar, né? Dando aí mais serviço pra coitada lá que já tá lá
enlouquecida, né? Então, muito cuidado com isso, nós precisamos de empatia. E você aí, tanto homem quanto mulher, que tem cargo de confiança, que você tem cargo de liderança, que você é chefe, que você é gerente, que você é coordenador, que você é patrão ou patroa, né? Cuide bem das pessoas, vejam se a mulher está estressada, se ela está caindo de produção, por que está caindo de produção, ou se está errando muito no trabalho, por que está errando? Será que não tem alguma coisa por trás disso aí? Será que essa mulher, essa pessoa não está em sofrimento, isso faz com que ela esteja errando mais? Então, em vez de você fazer mais críticas, colocar mais culpa nela, né? Então, chega perto, conversa, né? Aproxima ela, traga conversa lá para ver o que está acontecendo, né? E oferecer ajuda, gente. É empatia em tudo. Empatia em tudo. É muito interessante. Outro ponto que é bastante chamado, né, que é em relação à espiritualidade, né? A espiritualidade tem um papel no equilíbrio emocional da mulher? Sim, né, gente? Tem, né? Tanto da mulher quanto do homem, né? A espiritualidade. Aqui, a espiritualidade independe de religião, tá? Independe de religião. Quando a gente diz espiritualidade, eu não estou falando de espiritismo, eu não estou falando de religiosidade, tá? Independente da religião, tá? A espiritualidade aqui, eu digo na questão de esperança, na questão aqui de ter um sentido de vida, ter um objetivo de vida. Então, muitas vezes as pessoas estão desequilibradas emocionalmente porque elas não possuem um sentido de vida, não possuem um propósito, Por exemplo, muitas mulheres que trabalham em casa, né? Trabalham em casa direto, cuidando dos filhos, cuidando da casa, cuidando da roupa, da comida, do pátio, dos animais, cuidando de tudo. Mas qual é o propósito dela? O propósito dela é cuidar disso tudo, ou ela tem um propósito dela e além do propósito dela, ela cuida da casa, etc. e tal. Então, qual que é o propósito dela? Toda pessoa tem que ter um propósito, um objetivo de vida, né? Isso é muito importante, que você tenha esse propósito. Você tendo esse propósito, você tendo um objetivo de vida, né? Você se fortalece mais. Você consegue vencer mais as barreiras, você fica mais forte, você fica mais tranquila dentro daquilo que você está fazendo. Então é sempre bom, dentro dessa questão da espiritualidade. Como é que eu vejo a espiritualidade? Eu vejo a espiritualidade da pessoa tendo um sentido na vida, tá? O meu sentido na vida. Qual é o sentido da vida? Cuidado, viu, mulher? Cuidado, você que é mãe, que você acha que o teu sentido de vida é só cuidar dos filhos, cuidado, isso pode ser não muito certo, tá bom? Cuidado. Por quê? Porque os filhos crescem, os filhos casam e os filhos saem de casa, vão ter a sua vida. No momento que o filho cresce e sai de casa, o teu propósito de vida, que era cuidar dos filhos, ele deixa de existir, aí você fica com aquela sensação de vazio, aquela angústia, como se a vida tivesse terminado para ti. Aí começa a se apegar aos netos, né? Ou se o neto mora longe, começa a ficar triste, porque os filhos foram embora, estão longe e os netos estão longe. Por quê? Porque não tem um propósito de vida, está sem um propósito. E aquele propósito que achava que era só cuidar dos filhos, no momento que fica sem filho, fica sem propósito, fica um vazio interno. Então tem que achar um propósito, tá? E o grande propósito de vida que eu entendo é a pessoa conhecer a si própria, tá? É conhecer a si própria, a pessoa se identificar, a pessoa se resgatar, se reconhecer, a pessoa conhecer a sua própria existência, a sua própria essência. Eu sou assim, eu quero isso para a minha vida, eu quero crescer em torno disso, né? Então esse é um propósito. Então, quando eu digo espiritualidade, eu estou me referindo a essa questão de propósito na vida. Toda pessoa que tem um propósito de vida para si,
é uma pessoa mais tranquila, é uma pessoa que consegue enfrentar a vida com mais tranquilidade, é uma pessoa que consegue enfrentar a vida com mais firmeza, com mais equilíbrio, com mais segurança, né? E isso faz toda uma diferença, É que nem aquela frase que eu falei para vocês no primeiro programa, né? Tipo assim, de todas as pessoas que estão ao teu redor, qual é a pessoa mais importante na tua vida? Então as pessoas falam, os meus filhos. Aí eu pergunto, e a segunda? O meu marido. A terceira? A minha mãe. E a quarta? A minha irmã. A quinta? O meu pai. E até você chegar ao número 10, ela não identificou ela não se colocou dentre as 10 pessoas. Então, aí em casa, eu pergunto para você que está me escutando, tanto homens quanto mulheres, tá? O programa hoje é especial das mulheres, mas tanto homem quanto mulher pode responder isso. Qual é a pessoa mais importante para ti? Tem que ser, em primeiro lugar, a gente, que é a pessoa mais importante. Em segundo lugar, é quem está ao teu lado, né? Ou é o teu marido, ou a tua esposa, o teu companheiro, a tua companheira. E em terceiro, pode ser os filhos. Porque, como eu disse, os filhos casam, crescem, casam e vão embora. Quem é que fica dentro de casa? O companheiro, a companheira, que vai seguir junto contigo a tua jornada. Essa é a segunda pessoa mais importante. E se o companheiro for embora, se a companheira for embora, quem é que ficou? Você ficou. Então, se você se ama, se você está se colocando em primeiro lugar, nunca tu vai estar sozinha. Nunca. Sempre você vai estar em volta de si mesma, né? Sempre vai estar. Então, por isso que é importante essa questão da espiritualidade, por isso que é importante você ter um propósito na tua vida, né? Um sentido para a tua vida. E isso aí é bem importante. Certo, pessoal? Avançando, né? O nosso penúltimo ponto, né? E quando é a hora de procurar ajuda, né? Então, se você consegue controlar as tuas emoções, se você consegue fazer autocontrole emocional, se você consegue reconhecer quando você não está legal e você administrar isso é muito legal. Agora, tem horas que a gente não consegue. Tem horas que a gente já está mergulhado no estresse, já está mergulhado no desequilíbrio emocional. E quando é que é a hora, então, de procurar ajuda? Ajuda ali na SF, na sua SF, com o médico da SF, ajuda com a enfermeira da SF, ajuda ali nos técnicos de enfermagem da SF. As SFs podem indicar você a um psiquiatra, podem indicar você a um psicólogo, né? Nós temos toda a rede do SUS, das SFs, tem psicólogo, tem psiquiatra, tem isso aí. E quando reconhecer? Quando você tem sofrimento, tá? Quando você está em sofrimento profundo, quando você está em sofrimento emocional, quando esse sofrimento emocional começa a interferir dentro de casa, começa a interferir no teu trabalho, começa a interferir com os teus amigos, tá? Dentro de casa, né? Esse sofrimento começa a interferir dentro de casa. Então, por exemplo, teu marido reclamando, querida, tu tá muito estressada, tu só tá estressada, é só briga, é só grito, em casa não tem mais harmonia. Ou quando teus filhos começam a reclamar, mãe, tu tá muito estressada, mãe, tu tá muito braba, mãe, tu tá muito chorona, mãe, não dá pra falar nada contigo que tu já chora. Então, isso é um sinal que você tem que procurar ajuda, quando esse sofrimento já está produzindo também essa influência dentro de casa. Ou então você, quando você está já com esse prejuízo no trabalho, né? Brigando com os colegas, não está produzindo mais direito suficiente, né? Criando situações até de dificuldade para você mesma. Quando os teus colegas no trabalho começam a falar, fulana,
momento está muito estressada, fulana está muito triste, está muito deprimida, ou então quando os teus colegas não começam mais a te chamar para fazer os happy hour no final do dia ou no final de semana. Por quê? Porque está muito estressado, está muito briguenta, está muito chorona, está muito cri-cri. Então é sinal aí que está interferindo no trabalho. E também é quando você começa a interferir com teus amigos, né? Os teus amigos já não conseguem mais te chamar para sair junto, evitam ir na tua casa. Então o teu estresse, o teu desequilíbrio emocional está trazendo um prejuízo social dentro de casa, no trabalho e também fora, né? Com os amigos. Então isso é a hora de você procurar aí ajuda, e tem ajuda, tá, gente? Procura lá a SF, converse com o seu agente comunitário de saúde para agendar uma consulta com o médico lá da SF, vai lá na SF, marca uma consulta, converse com a enfermeira, peça um auxílio da psicóloga e conforme for a avaliação do médico da SF, ele vai indicar um psiquiatra ou não, ou vai medicar ou não, mas sempre buscando você aí identificar aí os teus pontos de gatilho onde está trazendo o teu estresse, certo? Pessoal, encerramos aí o terceiro programa aí do nosso Outubro Rosa, né? E a minha mensagem final que eu deixo para vocês é: cuidar da mente é tão essencial quanto cuidar do corpo e do espírito, tá? Não esqueçam, saúde é os três pontos, as três bases: mente, corpo e espírito, tá? Mente, corpo e espírito. Eu só queria dar um último recado. Eu vi aí um movimento da Corsã com nova sede, né, para atender melhor as pessoas. A Corsã também está fazendo, aí está desenvolvendo Cruz Alta, investimento de Cruz Alta. Eu queria fazer aí um pedido especial aí da Corsã. Não é uma crítica, é um pedido especial. Atenção à Rua Barão do Rio Branco, principalmente depois ali do Hospital Santa Lúcia, em direção lá ao bairro Progresso. Gente, dá licença, né? O asfalto nem mais parece asfalto, parece um queijo suíço, de tanto buraco, de tanto remendo que tem da rede velha, uma rede velha que tem de água ali. E também, a partir ali do Hospital Santa Lúcia, na Rua Barão do Rio Branco, não tem rede de esgoto, né? É uma rua no centro da cidade, com alto movimento, que liga Cruz Alta, liga diversos bairros de Cruz Alta, liga a Vila Rocha ali, toda a Vila Esperança, Vila Progresso, toda Santa Terezinha 1, Santa Terezinha 2, liga toda aqueles grande quantidade de bairros e outros ali, né? É uma rua de alta trafegabilidade, que ainda não tem uma rede velha que toda hora está estourando os encanamentos e ainda não tem esgoto. Então, um pedido especial aí à Corsã, um cuidado a mais aí, né? Um cuidado a mais aí do esgoto aí, a nossa rede de água aí na Barão do Rio Branco. Certo, pessoal? Então, hoje era o nosso recado de hoje, do nosso Fala Doutor, em homenagem a essas poderosas mulheres que nos ajudam muito a tornar um mundo melhor. Certo, pessoal? Um abraço para todos vocês. Vocês vão ficar com a Ana agora, muito legal, e até a semana que vem.